Petróleo é questão de defesa. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando o motor a combustão passou a ter enorme relevância e o petróleo substituiu o carvão como o combustível das frotas das marinhas dos países, os países já perceberam que o petróleo ia dominar o mundo como fonte energética. Durante a Segunda Guerra, houve intensas disputas, intensas batalhas pelo controle do Canal de Suez, porque por ali vinham os petroleiros trazendo petróleo da Pérsia. Os alemães, quando começaram a ficar sem acesso a petróleo, eles estavam investindo fortemente na tentativa de produzir combustíveis sintéticos e também de extrair o famoso óleo do xisto. A Inglaterra, na época, possuía uma companhia chamada Anglo-Persian. Era uma companhia de capital misto, privado-público, cujo acionista controlador era a coroa britânica, o Império Britânico. E eles extraíam petróleo da Pérsia, hoje o Irã. Já os Estados Unidos tinham produção interna de petróleo. O petróleo nasceu mesmo nos Estados Unidos. E eles eram, na época, os maiores produtores e exportadores de petróleo. Eles exportavam muito petróleo para fora e o petróleo americano ele foi fundamental para o esforço de guerra dos países aliados na Segunda Guerra. Porém, já durante a guerra, os especialistas consultores de Estado do governo americano alertaram ao presidente Roosevelt que os Estados Unidos não teriam petróleo para os próximos anos. As condições de novas descobertas, né, e de melhoria da produção dos postos já existentes mostrava para um futuro de escassez de petróleo. E que os Estados Unidos, depois de ter exportado tanto petróleo para a Europa, podia correr o risco de se tornar um importador de petróleo, com sua economia crescendo cada vez mais e sem novas descobertas significativas no horizonte. Então, o presidente Roosevelt começou a financiar vários estudos para procurar fontes externas. Qual era a ideia dele? Que os Estados Unidos guardassem as suas reservas internas, seus campos de petróleo do Texas principalmente, ficassem guardados com um mínimo de produção, enquanto empresas americanas seriam enviadas para o exterior para trazer petróleo de fora. Então o petróleo de fora iria abastecer a economia americana, a economia europeia, né, ele já prevendo isso para o pós-guerra, enquanto as reservas lá do Texas, os campos do Texas, seriam mantidos como reserva estratégica. Inclusive para manter o esforço de guerra militar. Você precisa de petróleo para mover jipes, tanques, baterias antiaéreas, aviões, navios. Na época ainda não havia nada com propulsão nuclear. Então essa era a ideia. E Churchill e Roosevelt tiveram muitas discussões, existem muitos telegramas registrados entre os dois, discutindo essa questão e fazendo a partilha do Oriente Médio. Os geólogos americanos já estavam revelando que existia um potencial imenso petrolífero na Arábia. Então, com essa ideia de explorar fora para preservar dentro, essas empresas americanas foram ao Oriente Médio, porém lá havia o risco geopolítico, o risco cultural. Lá eles estavam lidando com os emires, com os reis, o rei Ibn Saud da recém-unificada Arábia Saudita. Existia ali um risco geopolítico e essas empresas não queriam correr esse risco sozinhas. Então elas vinham pedir aos governos americano e inglês para intervir junto aos governos locais. Então o governo americano e o governo inglês faziam subornos. Eles ofereciam recursos a esses líderes, a esses reis, sheik, emires. Esses governos eles eram comprados, era realmente um suborno formalizado. Os Estados Unidos e a Inglaterra vinham com presentes, com financiamentos, ofereciam amplos financiamentos, redes de crédito, vendas de armamento para aqueles países se armarem. E em troca disso, aqueles países se comprometiam em ceder
concessões, fazer as concessões petrolíferas só para as empresas americanas e inglesas. Ou seja, nunca foi livre comércio, nunca foi livre concorrência. Desde o começo, o Estado americano interviu para garantir que aquelas concessões fossem de empresas americanas, porque elas teriam o compromisso de abastecer o mercado americano. O Estado inglês interviu para garantir que aquelas empresas inglesas, basicamente a Anglo-Persa e a Shell, fossem as que ganhassem aquelas concessões. Esses governos, eles interviram com dinheiro, com ajudas militares, para que suas empresas ganhassem as concorrências. Não ia vir empresa russa, não ia vir empresa francesa. A Total, que na época era uma empresa estatal francesa, teve muitas dificuldades para entrar nessas concessões. A empresa russa, que queria se estabelecer no Irã também, a Rússia acabou tendo que sair dali do Irã, mas a Rússia se estabeleceu no Azerbaijão, naquela região do Cáucaso. Ou seja, antes mesmo de acabar a Segunda Guerra, os três grandes vencedores, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, já estavam se articulando para dividir o Oriente Médio, a partilha do Oriente Médio e daquele petróleo que eles precisavam para manter o seu ritmo de crescimento econômico depois da guerra. E foi assim que aconteceu. Nesse contexto surgiu a Aramco, a Arabian American Oil Company. A Aramco viria a se tornar a maior companhia petrolífera do mundo. Ela foi formada por 4 empresas americanas, ganhando uma concessão da Arábia Saudita. Essa concessão foi feita com a promessa de que apenas empresas americanas poderiam explorar a concessão na Arábia Saudita. Porque o rei Bin Saud fez isso, ele não gostava muito dos ingleses, já tinha um histórico de conflituoso com os ingleses, e os americanos ofereceram mais subornos formais aos árabes. Então a Aramco, ela foi formada como 4 companhias americanas, né? Anos depois, os sauditas viriam a rever esse acordo e viriam a nacionalizar a companhia. Para os Estados Unidos, petróleo é recurso militar, é um recurso de guerra. Se eles estiverem envolvidos em um conflito, eles têm calculado quantos dias de conflito eles conseguem prolongar de acordo com os recursos que eles têm. Se fechar todos os portos dos Estados Unidos, eles têm lá X dias, 180, 230, não sei, eles têm isso calculado. Quantos dias eles conseguem manter o país rodando e as defesas dele rodando com reservas estratégicas, porque petróleo é questão de Estado, sempre foi para eles. Os Estados Unidos nunca tiveram uma empresa estatal, mas eles quiseram ter. Quando a Aramco foi ser concluída, a proposta inicial do Roosevelt era que o governo americano entrasse com 51% do controle acionário da companhia. O governo americano ia entrar com dinheiro para fazer o oleoduto que ia levar o produto da Península Arábica até o mar Mediterrâneo, de forma que não precisaria pagar os petroleiros para dar a volta na Península Arábica e passar pelo Canal de Suez, que era geopoliticamente muito instável. Então eles iam economizar bastante de frete marítimo. Os petroleiros iam pegar só lá no mar Mediterrâneo e iam fugir um pouco daquele risco geopolítico da questão do Canal de Suez. Isso sempre foi estratégico. Então o governo ia financiar esse oleoduto e, em contrapartida, ia deter a maior parte do controle acionário das ações. Depois, as empresas menores, lá no Texas, se rebelaram contra isso, não gostaram dessa proposta do ministro de Energia da época, porque eles não queriam o Estado atuando no setor, porque o setor interno nos Estados Unidos sempre foi privado, né? Mas aí acabou que o governo retirou depois dessa proposta, então o governo entrou só com lobby e com o fluxo de dinheiro para o rei da Arábia, para garantir que as empresas americanas tivessem ali a concessão.
Quando um país entra em guerra, esse país se vê cercado, se esse país está num cerco e ele for privado de receber petróleo, esse país não tiver fontes internas de petróleo, esse país efetivamente vai perder a guerra. Ele não tem como manter o esforço de guerra, não tem como manter ele pode ter tanques, ele pode ter aviões, esses aviões não vão decolar do hangar, esses tanques vão ficar parados, esses jipes vão ficar parados, ou seja, qualquer esforço de guerra não vai poder ser mantido. Então ter reservas de petróleo é fundamental. E um país que fica sem elas simplesmente está fora de qualquer guerra, de qualquer conflito. Inevitavelmente vai perder. No Brasil hoje, por exemplo, toda a nossa frota naval é movida a diesel. O submarino nuclear ainda não está pronto. Toda a nossa frota naval é movida a diesel. Ou seja, você percebe como o petróleo é fundamental. Em uma necessidade de atuação brasileira no âmbito da defesa, manter recursos de petróleo seria fundamental. Nesse sentido, as companhias privadas elas não têm nenhum vínculo com o Estado brasileiro, elas não são obrigadas a fornecer nada para o Estado brasileiro, elas poderiam muito bem exportar todo o seu petróleo, seus combustíveis para o exterior, visto que elas não têm nenhum compromisso. Ao contrário da Petrobras, que é uma empresa controlada pela União. Então ela poderia sim determinar a prioridade no abastecimento do esforço de guerra. A menos que numa situação de guerra o Brasil simplesmente nacionalizasse toda a reserva estratégica. Falasse, a partir de agora todos esses barris de petróleo foram nacionalizados e vão ser usados no esforço de guerra. Mas isso são apenas elucubrações, né? O fato é que petróleo é questão de Estado, petróleo é questão de defesa.